Vamos ser sinceros, quando a gente ouve Rio de Janeiro, uma imagem muito específica logo aparece na cabeça, né? Mas a verdade é que o estado é um universo muito, mas muito mais complexo. Nesta análise, a gente vai desvendar a geografia fascinante do Rio, que vai muito além da sua famosa capital. Então, sabe aquela imagem de cartão postal? Pois é, vamos deixar ela um pouquinho de lado. O estado do Rio, na verdade, é um mosaico com 92 municípios e cada um deles tem a sua própria identidade. A gente vai mergulhar nessa diversidade que, olha, pouca gente conhece de verdade. Bom, e como é que vai ser essa nossa jornada? Nosso roteiro está dividido em 5 partes. Primeiro, a gente vai entender a dimensão do estado. Depois, vamos direto para o coração metropolitano, explorar seus contrastes absurdos, descobrir as novas fronteiras de crescimento e, no final, pensar um pouco sobre o futuro desse mosaico todo. Então, para começar, vamos botar as coisas em perspectiva. O Rio de Janeiro não é só uma cidade, é um estado inteiro, com 92 municípios, cada um com sua própria prefeitura, sua própria história, sua própria vida. E olha só esse número, 43.750 quilômetros quadrados. Parece só um número, né? Mas, para a gente ter uma ideia, isso é praticamente o tamanho de um país como a Dinamarca. É um território que surpreende muita gente. Beleza. Agora que a gente já entendeu o tamanho da coisa, vamos dar um zoom no centro de tudo, no coração pulsante do estado, a região metropolitana do Rio de Janeiro, ou RMRJ. É aqui que a maior parte da população e da grana se concentra. E essa região metropolitana é, sem dúvida, o grande motor econômico do estado. Mas dentro dela tem uma área de uma complexidade social e urbana, assim, impressionante: a Baixada Fluminense. E quando a gente fala da Baixada, os números são de cair o queixo. São 3,7 milhões de pessoas. Isso é quase um quarto da população do estado inteiro. É como se fosse uma cidade gigante dentro da metrópole, sabe? E é justamente aí, na Baixada, que os contrastes ficam gritantes. Olha só esses dados. A gente vê uma diferença socioeconômica absurda. Se a gente pega Japeri, por exemplo, a renda por pessoa, a porcentagem de pobreza, é uma realidade completamente diferente da média do estado. E isso mostra como essas desigualdades profundas existem literalmente lado a lado. Mas olha, essa história de contrastes não para no social, não. Ela é geográfica também. Vamos ver agora os extremos de território que desenham o mapa do estado. É uma coisa de louco. De um lado, a gente tem Campos dos Goyatacazes, um município gigante, enorme, e do outro, Nilópolis, que é um dos menores territórios do estado. Essa diferença de tamanho, claro, cria realidades urbanas que não poderiam ser mais diferentes uma da outra. E quando a gente coloca isso num gráfico, fica ainda mais claro o tamanho da diferença. É impressionante, né? E é claro que essa disparidade toda cria jeitos de viver totalmente distintos em cada um desses lugares. E aí vem a consequência direta disso. A densidade populacional vai lá para o extremo. Em São João de Meriti, por exemplo, a gente está falando de mais de 13 mil pessoas vivendo em cada quilômetro quadrado. É muita gente. É uma das áreas mais povoadas da América do Sul inteira. Essa concentração absurda de gente cria uma cidade com uma energia, uma pulsação que não se vê em outro lugar. É uma paisagem urbana única que não tem nada a ver com o resto do estado. Só que, atenção, esse mapa não é uma foto parada no tempo. Pelo contrário, o Rio de Janeiro é um organismo vivo e a gente está vendo uma mudança bem clara no eixo de crescimento, tanto de pessoas quanto da economia. Olha só o que a pesquisa diz. Está rolando um processo, ainda no comecinho, de interiorização do crescimento. E o principal motor dessa expansão tem sido o litoral norte fluminense, ou seja, o crescimento está saindo do centro tradicional e indo para outras áreas. E os números não mentem, eles confirmam essa história. Enquanto a capital cresce num ritmo, digamos, mais devagar, cidades como Macaé e Cabo Frio, estão explodindo, crescendo muito mais rápido. E isso é puxado por novas atividades econômicas, claro. Então quem está puxando esse bonde? Basicamente duas regiões, o litoral norte, com a força do petróleo e do turismo, e o Vale do Paraíba, que está atraindo muita indústria. São os novos polos de desenvolvimento do estado, sem dúvida nenhuma. Ok, então quando a gente junta todas essas peças, a diversidade, os contrastes gigantescos e essas novas frentes de crescimento, o que aparece é a imagem de um estado em plena transformação, em plena metamorfose. É isso, aquele modelo antigo, sabe? Tudo girando em torno da capital, ele já não descreve mais a realidade. O que a gente vê hoje é a formação de uma rede de cidades, mais complexa, mais interligada, se espalhando por todo o território. E toda essa redistribuição de gente, de dinheiro, de poder,
Isso tudo levanta uma pergunta que fica no ar, uma pergunta fundamental para o futuro. Como é que esse novo mapa vai redesenhar a própria identidade do que é ser fluminense no século XXI?